Hey there, how are you? This is Chris, the teacher coach. I'm glad you're here and we are here for another insight in English. Hoje a gente vai estar falando de to and for. Preposições que deixam a gente maluquinho na hora que tá aprendendo inglês. Bom, para começar a gente vai falar um pouquinho dessas duas preposições, é o to e o for. A gente confunde um pouquinho essas duas porque em português, na verdade, elas têm uma tradução muito parecida. É o para e a gente pode pensar no for como por, que aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Então eu fiz isso por alguém. Para que a gente continue com o canal, é importante que você dê o seu like, que você compartilhe os nossos vídeos, se você achar que alguém pode se beneficiar desse conteúdo. E conta pra nós o que você quer aprender. Essa diferença do to e for já é o pedido de algumas pessoas que falam assim, pô, tenho dificuldade com essas duas preposições, pode me ajudar? E aí tem alguns insights aí básicos pra gente não errar mais, ok? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente está em várias redes sociais, só dá uma olhadinha aqui. Para ficar mais fácil de entender essas preposições, em geral, tá, gente? Porque preposição nunca tem uma regra definida e a gente não tem uma tradução definida para as preposições. Esquece isso. É loucura, ilusão pensar assim, tá bom? Então, para ficar mais fácil, a gente vai lembrar. O to indica movimento, transferência. E o for, ele indica uma ação que foi feita em benefício de alguém. Tem as exceções, claro, mas vamos concentrar no 80-20, que eu acho que é mais fácil pra gente começar já a falar inglês do jeito correto. Eu tenho dois exemplos. I'm going to write a letter for my grandma. Or I'm going to write a letter to my grandma. A minha vozinha, ela não sabe ler e escrever. Então, quando ela precisa escrever alguma coisa, as pessoas precisam escrever por ela. Então, quando eu falo I'm going to write a letter for my grandma, estou escrevendo a carta pela minha avó em benefício da minha avó. Agora, se eu for escrever uma carta, I'm going to write a letter to my grandma. Então, eu vou escrever uma carta para a minha avó. Nesse caso, vai ter uma transferência. O que eu estou fazendo? Eu vou escrever uma carta, vou lá, coloco no correio ou entrego em mãos, ok? Então, I'm going to write a letter to my grandma, ok? Então, nesse caso, o to é uma transferência para ela. Ficou mais fácil? Esse eu achei um exemplo legal que deve te ajudar. Então, uma homenagem para minha grandma querida. Aliás, minha vovó tá com 102 anos. Dona Ana, I love you. Beijo, ok? 102 anos é para qualquer um, né? Qual a diferença básica, né? Existe a diferença de conceito, que é essa que a gente sempre deve estar atento. Então, a diferença de conceito para o to é que o to indica uma transferência de um lugar para outro. O to, ele indica geralmente um movimento. Indica também o dar e receber. To you, to me. E o to também é usado para falar de desejos. Tem lá o Happy Birthday to you, que não me deixa mentir, tá certo? O to é usado para falar de destino. Então, se eu tô indo viajar para algum lugar, se eu tô indo para algum destino, eu sempre vou usar o to. I'm traveling to London. They are moving to the US. We are going to New Zealand. Percebeu? Então, na verdade, nesse caso do to, eu tô usando para indicar o quê? Um movimento e uma transferência. O to também é usado para falar de distância. Oh, it's about 2 blocks from here to the cinema. From Brazil to London, it's about 12 hours. Bom, para falar de horários, a gente também vai usar o to. So, oh, it's 2:45. I'm gonna be there around 5 to 11. My Spanish classes are on Mondays from 10 to 12. Eu também posso usar o to para falar de comparações. I prefer water to Coke. I prefer lasagna to salad. E a gente também vai usar o to para falar de motivos e razões. Mas, na verdade, para falar de motivos e razões, a gente pode usar tanto o to quanto o for. Então, eu já vou terminar de falar do to e já vou emendar no for aqui para você entender a comparação, tá certo? Para falar de motivos e razões usando o to, é quando tem um verbo logo depois do to. I'm going to the cinema to watch Wonder Woman. I came here to talk to you. Percebe que logo depois do to vem o talk? Então, nesse caso, é um verbo, então vai ser o to. Então, motivo e razão, quando tiver um verbo logo depois, é o to. E quando tiver um substantivo, o que é o substantivo mesmo? Em inglês é noun, ok? E aí a pessoa, noun é um nome, então tudo que dá nome é um substantivo. Então se a preposição for seguida de substantivo, a preposição a ser usada vai ser for. Mas você acha que na hora que você estiver falando, você vai lembrar se é substantivo, se é verbo, você acostuma a usar. Então você percebe pelo listening que normalmente eles usam em chunks, os pedaços de linguagens que se acompanham, que vêm assim, em blocos. Então um exemplo para falar de motivos usando for. These benefits are for employees. Those tablets are for headache. Além da gente poder usar o to e o for quando estiver falando de motivos ou razões, a gente vai usar o for, agora eu vou falar só do for, quando a gente estiver falando em benefício de alguém, a gente estiver falando de algo que é bom ou ruim para alguém. Presta atenção nesses exemplos. Oh, exercises are actually very good for you. This decision was very bad for business.
A gente vai usar o for para falar de períodos de tempo. I lived in London for nearly 10 years. O for também é usado para falar de funções de coisas. So, this shampoo is for greasy hair. This jacket is for a very cold winter. A gente vai usar o for quando a gente vai falando de programações ou compromissos. I booked this appointment for Wednesday. I've booked the hotel for next week. Ok, então para recapitular um pouquinho, né? Então o to geralmente vai ser usado quando a gente tem uma transferência de um lugar para o outro e o for quando a gente vê alguma coisa em benefício ou detrimento de alguém. E lembrando que para falar de motivos a gente pode usar tanto o to quanto o for. Quando a gente for usar o to é quando vem um verbo logo depois. E quando a gente for usar o for, é porque vem um substantivo logo depois da preposição, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. I hope you enjoyed this video and I'll see you around very soon, I hope. Take care, bye!